Meus irmãos, vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele queria ir à Espanha, realizar uma grande obra missionária lá, e ele via na igreja de Roma uma igreja com um potencial missionário muito grande. Ele não foi o fundador da igreja de Roma, mas ele entendia que a igreja de Roma era de suma importância para os seus projetos missionários. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: de posse desse tipo de sentimento que o levou a ir à Espanha, ele queria muito ir à Espanha, ele escreve a sua carta aos romanos, e nessa carta ele vai apresentar para os romanos toda a base da sua fé em Cristo. Ele vai mostrar aos romanos como ele entendia e compreendia o Evangelho de Cristo, mostrando aos romanos que, na verdade, ele não era nada daquilo que os judeus diziam que ele era, porque alguns diziam que ele era um mentiroso, outros diziam que ele era uma pessoa que não tinha vontade de ir a Roma porque ele tinha medo de ir a Roma, outros diziam que ele era um falso apóstolo. Enfim, ele queria provar que ele não era nada daquilo, e ele nos dá uma verdadeira aula de teologia nos 11 primeiros capítulos da carta. Se você lê o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, você percebe, meu querido, que Paulo fala de toda a doutrina cristã. Paulo fala de pecado, queda, ele fala de condenação, ele fala de justificação, ele fala da contraposição entre a lei e a graça, ele fala de redenção, ele fala de perdão, ele fala do plano de Deus para os judeus, e ele termina o capítulo 11 com um cântico de vitória. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, impenetráveis seus caminhos, não é? Pois quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então, agora, capítulo 12, Paulo vai sair da instrução, ele vai sair da teologia para a prática. A partir do capítulo 12, 13, 14, 15, Paulo vai falar da vivência cristã, da prática cristã. Ele vai falar sobre o que isso que ele acabou de dizer aos romanos, nesses 11 capítulos, deve influenciar na vivência diária do Evangelho. Eu quero analisar esses 2 primeiros versículos com vocês, porque ele é a ponte para essa abordagem de Paulo a partir de agora. E ele vai dizer, eu quero que você acompanhe comigo, ele vai dizer o seguinte: olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu imploro, eu peço a vocês, pela compaixão de Deus. Qual é o fator motivacional da vida cristã, irmãos? Qual é o fator motivacional? Irmã Ragnar foi muito feliz no que ela disse aqui agora, antes de começar o ministério de louvor. Nós não combinamos nada, mas ela disse assim: eu sou grata a Deus porque a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida hoje. E é exatamente isso. Escute, irmão, irmã, todo o meu serviço a Deus precisa ser baseado naquilo que Deus fez e não naquilo que Deus fará. Nós falamos quarta-feira aqui, no culto de quarta-feira, não sei quantos estiveram aqui, muitos estiveram, que a nossa obediência a Deus não pode ser baseada no enquanto, mas ela tem que ser baseada no porquê. Então Paulo está dizendo para os romanos: olha, depois de tudo que vocês ouviram acerca de Deus e do que Ele fez por nós na pessoa do seu Filho Jesus, e isso é o quê? É uma amostragem da misericórdia de Deus para conosco, porque cá entre nós, irmãos, nenhum de nós merece a salvação de Deus. Se tem uma coisa que nós merecemos é a condenação, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em amor, em compaixão, providenciou os meios para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso tudo é dele, tudo é para ele, a glória é dele.
Então, quando eu olho para o que Cristo fez, quando eu olho para as misericórdias de Deus, quando eu olho para o amor de Deus, tudo isso manifesto na pessoa de Jesus Cristo, isso deve me levar a alguma coisa. O grande problema do cristianismo hoje é que as pessoas estão mais interessadas naquilo que Deus pode lhes dar do que naquilo que Deus lhes deu. As pessoas até vão para a igreja, as pessoas até vão e entregam ofertas aqui no gasofilácio, as pessoas fazem sacrifícios de fé, as pessoas vão à igreja, lotam as igrejas, mas eu digo para você, com tristeza no coração, e aqui eu não quero julgar ninguém, mas eu digo para você que na maioria das vezes, nós corremos o risco de ir à igreja preocupados com aquilo que Deus pode fazer se eu fizer isso, se eu fizer isso e se eu fizer isso para Ele. E não gratos, constrangidos por aquilo que Ele fez por mim. É isso que Paulo faz esse apelo. Ele fala, eu rogo, pois, pela compaixão de Deus. Ou seja, por causa da compaixão de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa de tudo que Deus fez por nós, eu rogo a vocês, e aí ele começa, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está dizendo, olha, por causa de toda a misericórdia demonstrada a nós, eu faço um apelo para vocês, crentes romanos, apresentem os vossos corpos como um sacrifício, não morto, como era o sacrifício da antiga aliança, porque os animais, antes de serem queimados no altar, eles eram degolados, eles eram mortos. Então, quando o animal era colocado no altar para ser incinerado, para ser incendiado como uma oferta queimada, ele era morto antes. Então, na verdade, os judeus ofereciam para Deus um sacrifício morto. Mas Paulo está dizendo, vocês devem oferecer a Deus os vossos corpos como um sacrifício vivo. Essa palavra apresenteis, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos. Esse apresenteis, no original grego, significa não uma entrega somente, mas uma entrega contínua. Eu preciso entregar o meu corpo a Deus de forma contínua, todos os dias, enquanto Cristo não voltar. Em todos os momentos, o meu corpo precisa ser entregue a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu não quero que vocês pensem que eu sou o contrário, mas hoje, por exemplo, muitas pessoas entregam os seus corpos para as academias, para terem corpos esculturais, belos, bonitos, é o chamado culto ao corpo. Eu não estou dizendo que é errado você ir numa academia, claro que não. Eu mesmo agora e minha esposa, todos os dias estamos caminhando juntos. Não é? Estamos caminhando, fazendo caminhada, coisa que não fazíamos há muito tempo, voltamos a fazer, mas o nosso objetivo é adquirir saúde. Eu não estou dizendo que é errado você ir para uma academia, mas muitas pessoas entregam os seus corpos a esse culto ao corpo, outros têm entregado os seus corpos à prostituição, outros entregam os seus corpos aos vícios. Paulo está dizendo, vocês vão entregar os seus corpos para Deus, vocês vão mortificar as obras da carne para Deus, e isso não é uma coisa que acontece somente naquele momento quando você vai na igreja e o pastor faz um apelo e você levanta a mão e diz, eu me entrego a Jesus. Isso não é um ato só, não é algo que aconteceu uma vez só na vida, não, é um ato que acontece todos os dias. Todos os dias nós temos o desafio de nos levantar e lutar contra os nossos desejos pecaminosos, porque isso ainda está em nós, lutar contra a nossa tendência que temos de cometer o mal para fazermos aquilo que Deus se agrada de nós, e Paulo vai dizer, o seu corpo precisa ser santo, você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. E aí Paulo vai dizer uma coisa interessante, este é o vosso culto racional. O que é culto racional, irmãos? No contexto aqui do capítulo 12 de Romanos. Talvez você vai pensar assim, culto racional é aquele culto com inteligência.
É aquele culto que tem uma liturgia bem elaborada. É aquele culto onde você sabe exatamente quais são as ordens do culto. Você ouve a palavra de Deus, você vê o pastor pregar. Esse é um culto racional. Não é esse o contexto que Paulo está querendo dizer aqui. Esse versículo de número 1, Paulo está dizendo o seguinte: culto racional aqui é um culto razoável, um culto que agrada a Deus, e esse culto não é delimitado pelo templo da igreja. Esse culto, quando Paulo diz, vocês vão entregar os corpos de vocês como um sacrifício, não como o sacrifício da antiga aliança, mas um sacrifício diferente, um sacrifício vivo, um sacrifício consciente, um sacrifício que vai ser agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Paulo está querendo dizer que esse culto, ele acontece em todos os lugares. Por isso, é errado, extremamente errado, se alguém te perguntar assim: onde você vai? E você vai falar assim: eu vou na igreja cultuar a Deus. Somente entendendo que culto é isso. Nós também vamos na igreja cultuar a Deus, mas estaria certo se você dissesse assim também: onde você vai? Eu vou no meu trabalho cultuar a Deus. E você? Eu estou indo para a escola cultuar a Deus. E você? Eu estou indo para o clube cultuar a Deus. Porque a entrega dos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é um ato contínuo. Então, quando eu estou no supermercado fazendo compras, eu preciso entender que eu estou cultuando a Deus lá. Até o meu fazer compras é um culto a Deus. Sabia disso, irmão? Quando eu estou no clube, me divertindo no clube, nadando, participando lá com os amigos, irmãos, eu tenho que entender que ali no clube eu estou cultuando a Deus. Quando eu estou num almoço de família, participando de um almoço com a família, estou no meio dos meus parentes, eu preciso entender que naquele momento eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ali é um culto que está acontecendo a Deus. Eu pergunto para vocês: tem sido assim na nossa vida? Quando você está dirigindo seu carro, num trânsito pesado, você precisa entender que você está cultuando a Deus ali. Ali você está entregando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você está andando na rua, tentando chegar a algum lugar, até mesmo o seu andar na rua, você precisa entender que você está oferecendo ali, na rua, o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se isso dominar o nosso coração, nós vamos experimentar uma mudança radical. Quando você está lá com a sua namorada, você e sua namorada, naquele momento, só vocês dois, vocês precisam entender que naquele momento do namoro, vocês estão oferecendo um culto racional a Deus. Não há onde isso não aconteça na vida do cristão. Não há para onde fugir, não há para onde ir que a sua vida não se torne um culto ao Deus vivo. Não há. É por isso, irmãos, que o cristão, ele precisa ter um estilo de vida diferente das demais pessoas, porque tudo na vida do cristão é um culto. Tudo. Tudo na vida do cristão é um culto. Se nós entendermos que o pecado nos acompanha 24 horas por dia, e o pecado vai conosco, assim como não existe um lugar onde você não tenha a propensão para pecar, não existe um lugar blindado à prova de pecado, ou existe? Não existe. Onde quer que você esteja, a possibilidade do pecado está ali. Então, onde quer que você esteja, o entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, também está ali. Você cultua a Deus quando você está lidando com a sua vida financeira. Você cultua a Deus quando você está jogando bola com seus amigos. Uma vez eu fui jogar bola com os amigos da igreja. Meus amados irmãos, eu me arrependi de ter ido. Não foi aqui, é claro, mas eu me arrependi de ter ido. Porque havia um irmão lá, que me perdoe o que eu vou dizer, mas ele
se transformou por completo, e ele perdeu completamente a noção de onde ele estava e com quem ele estava, e ele era violento, tinha entradas violentas, e brigava com todo mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus, que culto racional é esse? Porque é isso que Paulo quer dizer aqui. Paulo está dizendo, olha, crentes romanos, eu rogo pelas misericórdias de Deus demonstradas a vocês, apresentem-se como um sacrifício a Deus, e isso vai ser o vosso culto racional. Culto, irmãos, não é algo que acontece só aqui. Eu falo com tristeza. Muitas vezes, nós somos um tipo de povo dentro da igreja e outro tipo de povo lá fora. Se nós levarmos conosco esta consciência de que onde quer que eu estiver, eu estou cultuando a Deus, a minha vida vai ser diferente. Tudo é culto a Deus na sua vida. Tudo é culto a Deus. Tudo. Não há como você se desvencilhar disso. Ou é assim, ou você então reconheça e olhe para o céu e fale, Senhor, sinto muito, mas eu não tenho como lhe oferecer um culto racional, eu não consigo lhe oferecer um culto racional, porque na vida do cristão tudo é culto racional, tudo, onde quer que você estiver, não só na igreja, tudo é culto racional. Quando você está na frente de uma televisão, para ver um filme, aquele filme que você está vendo, ali pode ser um culto racional, ou você pode se abster de prestar um culto racional a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando Paulo fala, apresentem os vossos corpos, Paulo não está ali colocando exceções. Quando ele fala, apresentem os vossos corpos, cada parte do meu corpo precisa ser apresentada a Deus. Por isso, os meus olhos são do Senhor. Aquilo que eu vejo precisa estar debaixo da aprovação de Deus. Aquilo que eu ouço precisa estar debaixo da aprovação de Deus. Onde eu vou com os meus pés precisa estar debaixo da aprovação de Deus, porque se não estiver, você não está oferecendo o seu corpo. Não existe. Eu me lembro de uma história de um senhor, eu não sei se eu já contei essa história para vocês, acredito que não. Mas como o pastor de vez em quando repete história aqui na igreja, eu vou pedir paciência de vocês. Mas um senhor queria vender a casa dele. Ele disse, vou vender minha casa, mas tem uma cláusula no contrato. O meu quarto eu não vendo. Então, algumas pessoas começaram a questioná-lo. Como assim, rapaz? Você quer vender uma casa, mas não quer vender um quarto? Ele disse, a casa está à venda, menos o meu quarto. Ninguém, obviamente, vai se submeter a uma loucura dessas. Mas um curioso disse assim, você sabe que você nunca vai conseguir vender sua casa. Mas eu quero te perguntar, por que você se apega tanto a esse quarto? Por que você não vende esse quarto? Um quarto que ficava assim nos fundos. Ele dizia, esse quarto eu não vendo. Por que você não vende o quarto? O que há nesse quarto? Ele disse assim, porque lá eu tenho uma criação de cobras. E eu gosto de cuidar das minhas cobras. Eu gosto de cuidar das minhas cobrinhas. E o comprador da casa tem que entender isso, porque aquele quarto continuará sendo meu. Não funciona assim com Deus. Ou você entrega cada quarto da sua vida para Ele, para que o seu culto seja racional, ou então não há como você oferecer um culto racional para Deus. Deus não aceita você por partes. Deus quer que você abra todos os quartos para Ele. Eu não sei o que Ele vai encontrar lá dentro, deve ser coisa muito ruim, mas isso não assusta Cristo, porque Ele quer operar na sua vida uma mudança radical. Vamos ser sinceros, nossas vidas estão cheias de quartos, estão ou não estão? Nossas vidas estão cheias de quartos. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade de dizer, esse é o pastor, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador, mas Ele está se tornando o meu Senhor, na medida em que eu vou perdendo medo e vou abrindo os quartos para Ele.
Quanto mais nós vamos nos entregando a Cristo, mais Ele se torna nosso Senhor. Então, querido, eu não quero aqui me deter nisso, mas eu quero te perguntar, quais os quartos da sua vida ainda não foram abertos para Jesus? Quais os quartos você mantém trancado a 7 chaves? Quais os quartos da sua vida ainda não foram abertos para que Jesus entre e faça a arrumação que Ele quer fazer? Se isso não acontecer, não há como oferecer a Deus o culto que Ele quer. E o culto que Deus quer não é só nas 4 paredes desse templo. Deus quer o nosso culto em todos os lugares, e para isso eu tenho que abrir todos os compartimentos da minha vida para Ele. Então Paulo está dizendo aqui: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Não se conformem com esse mundo. Paulo está dizendo o seguinte: é impossível você levar os dois com você. É impossível você querer Cristo e querer o mundo. É impossível. Você só pode ter um. Você só pode ter um na sua vida. E para isso nós precisamos entender que este mundo não é para nós. Esse mundo não tem algo para nos oferecer que possa contribuir com o meu crescimento diante de Deus. É o grande problema hoje da igreja evangélica, principalmente no Brasil. A igreja evangélica do Brasil hoje, grande parte dela, graças a Deus que existe um remanescente, mas grande parte dela quer as duas coisas. E como as duas coisas são antagônicas, mundo e fé, eles tentam de alguma forma pegar essa parte do mundo e caracterizá-la para que ela se torne aceitável. É por isso que você vê aí igreja desfilando na avenida, dançando carnaval, pastor que vai agora sair em bloco de carnaval na avenida. Você vê aí muitos escândalos. Por quê? Porque as pessoas, elas realmente não conseguem ficar fora do mundo. Elas colocaram uma âncora no mundo, e elas querem a fé, elas querem a igreja, elas querem Cristo, mas elas querem o mundo também, e isso é impossível. Paulo está dizendo: não se amoldem, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante no final: para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos que a vida cristã é incongruente com o mundo, e nós temos a coragem de romper com o mundo, e nós temos a coragem de dizer que o mundo não é o nosso habitat natural, e nós dizemos não ao mundo, e nós cortamos relações com o mundo no que tange a essa ligação de pecado, e nós vivemos uma vida de santidade, nós obedecemos a Deus, e oferecemos os nossos corpos diariamente ao Senhor. Sabe o que acontece conosco? Nós passamos a ter a mente de Deus, nós passamos a entender o que Deus entende, nós passamos a compreender as coisas por uma ótica de Deus. Escute, hoje tem havido aí alguns pregadores de plantão dizendo que nós somos como Deus, nós nos parecemos com Deus. Eu não estou dizendo isso. Nós somos mortais, nós somos pó, mas nós podemos ter a mente do Senhor. Nós podemos entender as coisas, nós podemos compreender, nós podemos ver as coisas como Deus vê. Isso é um privilégio, irmãos. Nós termos esse discernimento espiritual para entender o que é que está de acordo com a vontade de Deus e o que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas isso só é possível, se você observar o versículo agora, de uma forma decrescente, isso só é possível, de fato, ter a mente de Deus, entender as coisas por uma ótica de Deus, ter essa maturidade espiritual, quando nós entendemos que uma ruptura precisa acontecer, essa ruptura com o mundo precisa deixar de existir. Eu preciso caminhar somente com Cristo, porque Cristo tem tudo que minha alma precisa. E eu começo agora a caminhar com o Senhor, e começo a me afastar do mundo, e vou oferecendo o meu corpo como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus o tempo todo. E esse culto vai acontecendo, e eu vou me aproximando do Senhor, e vou amando o Senhor, e vou desejando cada vez mais fazer a vontade de Deus. Essa é a mudança radical que a fé em Cristo proporciona na nossa vida.
Então eu queria, antes de partir para as lições que nós aprendemos aqui, Paulo está dizendo o seguinte em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu fiz um resumo. Paulo está dizendo o seguinte: por isso, crentes romanos, eu quero fazer um apelo para vocês. Por causa da compaixão, bondade e misericórdia de Deus manifestada a vocês, ofereçam seus corpos, suas vidas, seus corações totalmente ao Senhor. Este é o vosso culto aceitável. Não sejam persuadidos pelo mundo e seus encantos. Não se prendam a ele, mas mudem radicalmente a maneira de vocês pensarem. Fazendo isso, vocês adquirirão a mente de Deus, passarão a pensar como ele e perceberão como isso é maravilhoso. É isso que Paulo está dizendo para nós. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é cristianismo. Por isso que cristianismo não é uma religião somente. Cristianismo é religião para efeitos de estatística. Cristianismo é um estilo de vida que nós recebemos quando nós passamos a crer em Cristo. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo é uma mudança que ocorre na nossa vida, uma mudança radical, uma mudança perceptível. As pessoas olham para você, se é que já não falaram isso, ainda vão falar, e elas dizem assim: aconteceu alguma coisa com você, porque você mudou demais. Eu percebo que você é muito diferente do que você era, porque essa mudança radical que acontece em nós, ela é perceptível para o mundo, e deve ser. O mundo precisa olhar para nós e perceber que nós somos diferentes, porque nós temos um conhecimento de Deus que eles não têm. Isso é ser cristão. Vir aqui à frente, entregar uma oferta, assentar no banco, cantar um cântico, se reunir no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, colocar uma roupa bonita, ir para a igreja, isso não faz de você um cristão. Isso faz de você um religioso. Agora, se tudo isso que eu acabei de te dar aqui for acompanhado de uma vida de piedade, de uma vida de obediência, for acompanhado de atitudes práticas no dia a dia, decisões que você toma que visam tão somente a glória de Deus. O Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Dá para imaginar isso? Será que esse é o nosso objetivo? Quando nós vamos vestir as nossas roupas, seja para o culto, seja para o dia a dia, quando você veste a sua roupa, você está objetivando bendizer o nome do Senhor. Quando você sai para trabalhar, você vai com esse objetivo de chegar no seu trabalho e bendizer o nome do Senhor. Quando você vai para um lazer, seja ele qual for, você vai num parque de diversões com a sua filha, você vai num lazer, você vai num parquinho, brincar com a sua filha, com o seu filho, você sai de casa com esse objetivo: eu vou bendizer o Senhor. Porque você vai enfrentar situações, muitas vezes, o diabo vai armar situações para desmoralizar você, para tirar você da presença de Deus, para que você perca o seu testemunho. Infelizmente, meus queridos irmãos, eu já ouvi histórias e mais histórias de pessoas que foram envergonhadas pelo diabo, porque numa determinada situação deixaram de bendizer a Deus, perderam o seu testemunho, e muito provavelmente alguém fechou o coração para o evangelho, porque viu o mau comportamento de um cristão. Essa precisa ser a nossa regra áurea: tudo que há em mim vai bendizer o nome do Senhor. Isso está em sintonia com o que Paulo diz aqui em Romanos 12, tudo precisa bendizer o Senhor, tudo. Tinha um senhor, ele tinha o apelido de Teco. Eu não sei o nome dele, o apelido dele era Teco. E o Teco tinha uma carroça com um cavalo. Mas o Teco maltratava esse cavalo e batia nesse cavalo. E o cavalo sofria, perdão, não é um cavalo, perdão, é uma mula. A mula sofria nas mãos do Teco. O povo ficava revoltado de ver a crueldade que o Teco infringia sobre aquela mula.
punha a mula para carregar cargas pesadíssimas, subindo morros, e ela era toda machucada. Mas aí um dia, Teco ouviu o Evangelho, e ele creu em Jesus. E ele começou a cuidar da mula dele, e parou de bater na mula, e tratou os ferimentos da mula, e não exigia mais tanto da mula. Agora ele era carinhoso com a mula, amava a mula, e a mula foi mudando, a mula foi engordando, foi ficando bonita. Aí um dia, Teco estava assim, andando na rua com a sua mulinha, seguindo a carroça, até o jeito de andar da mula mudou. Aí alguém olhou, rapaz, o Teco mudou, não é? O Teco está diferente. Você olha para o semblante dele, é um semblante, não é? Ele está com um semblante feliz. Ele não é mais ranzinza. Você conversa com ele trata você com uma educação. O Teco mudou demais. Aí uma pessoa falou assim, e a mula agradece. A mula do Teco agradece, porque repercutiu na mula também. Ah, pastor, mas que historinha, mais sem graça, tudo bem, mas é para mostrar para você que quando nós temos um encontro com Cristo, todas as esferas da nossa vida sofrem influência. Tudo muda. Tudo muda. Ou pelo menos precisa mudar. Eu preciso manifestar Cristo na minha vida em toda e qualquer situação. Isso influencia diretamente no seu casamento, isso influencia na maneira como você trata seus empregados, isso influencia na maneira como você trata o seu patrão, isso influencia na maneira como você executa seu trabalho, isso influencia a forma como você lida com as suas finanças, isso influencia a maneira como você se relaciona com as pessoas, isso influencia na maneira como você estuda. Porque tudo que há em mim vai bendizer o nome do Senhor. Eu vou estar entregando o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E cada atitude que eu tomo para a glória de Deus é mais um pedacinho de mim que eu ofereci para Jesus, como um sacrifício. Então eu quero deixar para vocês 4 coisas que eu aprendi aqui, 4 lições que eu aprendi aqui. E eu vou encerrar a minha palavra. Primeiro, a base do compromisso com Cristo é a misericórdia de Deus. Querido, não pode ser de outra forma. Se você está nessa igreja, querendo receber alguma coisa de Deus, está errado. Você precisa estar aqui, porque você já recebeu. Você já recebeu. Olha o que Deus tem feito por você. Isso deve me levar ao culto, ao serviço. Quando você vem aqui na frente e entrega o seu dízimo ou a sua oferta, em nome de Jesus, não entregue achando que Deus vai multiplicar, ou Deus vai quadruplicar, ou Deus vai fazer com que essa oferta seja elevada à 10ª potência na sua vida, porque isso não é verdade. O que você coloca aqui precisa ser uma expressão da gratidão que você tem pelo Senhor por tudo que Ele te deu. O que nos move, a força motriz da vida cristã, é a misericórdia de Deus. Então olhe para quem você é, olhe para o que o Senhor te deu, olhe para as mudanças e transformações que aconteceram na sua família. Vez ou outra, eu e minha esposa conversamos sobre isso, e nós fazemos uma análise da nossa vida, um balanço da nossa vida, e nós sempre chegamos à seguinte conclusão: não seríamos o que somos, não teríamos o que temos, jamais poderíamos imaginar que viveríamos como estamos vivendo, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, o que Paulo vai pedir a seguir é por conta da compaixão, da misericórdia, do amor de Deus demonstrado na pessoa de seu Filho. Então, querido, tudo que você fizer para Deus, faça pelas razões certas, faça porque o Senhor é merecedor, o Senhor é merecedor do seu melhor, o Senhor é merecedor do seu tudo.
Faça porque você é grato a Ele. Faça porque você o ama. Eu volto no estudo de quarta. O nosso servir, a nossa obediência precisa ser baseada no porquê. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! É por isso que eu preciso servir ao Senhor com todo o meu coração. Não para ser visto por Ele, ser aprovado, Ele bater as mãos nas minhas costas e dizer assim: rapaz, é isso aí, eu estou orgulhoso de você. Não, é porque Ele já fez. Ele é bom, Ele é maravilhoso, e Ele merece o que eu tenho para oferecer para Ele da melhor maneira possível. Faça com capricho, irmão, faça da melhor maneira que você puder, porque o Senhor merece. O Senhor merece. O Senhor merece você por inteiro, não por partes, não fracionado. Por isso eu faço um apelo nessa manhã. Qual é a área da sua vida que você insiste em manter consigo? Entregue para o Senhor, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda lição que eu aprendo aqui: o ato do compromisso com Cristo envolve a totalidade do nosso ser. Olha só, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entregue-se por inteiro, é a totalidade, é o total. Não adianta você entregar partes da sua vida para o Senhor e reter partes com você, não vai dar certo. Você não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus se Deus tem você pelas metades. Entregue-se. A outra lição que eu aprendi: o preço do compromisso com Cristo leva-nos a uma escolha. Qual é a escolha que nós temos que fazer? Abrir mão das coisas do mundo. Está chegando aí um monte de festa em Pará de Minas. Irmão, entenda que essas festas não são festas para o povo de Deus. Entenda que lá nós não vamos glorificar a Deus em nada. Entenda que lá nós vamos trazer prejuízo para o reino de Deus. Existem lugares que não são para nós, existem lugares onde os meus pés não devem estar, não me convém, não me cabe, não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver com aquilo que eu creio. Fala-se mal de Deus, prega-se princípios contrários à palavra de Deus nesses lugares. Isso é um sacrifício que muitas vezes nós temos que fazer, é o preço que nós temos que pagar por conta do nosso compromisso com Cristo. Por isso Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Peça ao Espírito de Deus para te dar discernimento sobre aquilo que convém e aquilo que não convém, para que o nome do Senhor possa ser glorificado sempre. Lembre-se do Salmo 103, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E com todo respeito, irmão, se você pensa diferente, mas existem lugares onde é impossível bendizer o Senhor. É impossível. A última lição que eu aprendi: o resultado do compromisso com Cristo é uma nova percepção da vida. O que vai acontecer se você fizer tudo que Paulo disse aqui? Se você oferecer o seu corpo como sacrifício, se você não se amoldar ao mundo, se você não se conformar com o mundo, o que é que vai acontecer? Você vai ter a mente de Deus. Paulo disse isso: nós temos a mente de Cristo. Você vai pensar como Ele. Você não poderá fazer o que Ele faz, e só Ele faz, mas você poderá pensar como Ele, você poderá entender o porquê das coisas como Ele entende. Ele nos dá acesso a isso, a como termos maturidade e discernimento espiritual das coisas, olharmos o mundo por um novo prisma, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Eu encerro a minha exposição dessa manhã, desse texto tão maravilhoso, perguntando para você: o que precisa ser corrigido na sua vida nessa manhã? Você está realmente bendizendo ao Senhor em todas as áreas da sua vida? Você está bendizendo o Senhor? Aquilo que você fala, a sua boca, a sua língua já foi entregue ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável? Os seus olhos, você só olha, você só vê aquilo que você sabe que não desagrada a Deus? Os seus pés estão somente em lugares que você sabe que tem a aprovação de Deus? As suas mãos, a forma como você dirige, a maneira como você lida no seu dia a dia, não é onde é preciso você usar as mãos? Isso é para a glória de Deus?
o seu pensamento, o seu coração, as suas decisões, tudo isso tem sido para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando isso acontece, o nosso culto se torna racional. Eu quero orar com vocês nesse momento, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições de praticarmos isso. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pela Sua graça, por nos mostrar verdades tão profundas e sérias para a nossa vida. Ó Deus, permita que cada área, cada fração, cada quarto da minha vida seja Teu. Ó Deus, o nosso objetivo maior é que o Senhor se torne o nosso Senhor absoluto, que o Senhor realmente se apodere de toda a fração da minha vida, para que o Teu nome possa ser glorificado. Se nós ainda estamos muito aquém do que deveríamos ser, eu peço em nome de Jesus, Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a abrir todas as portas do nosso coração para o Senhor, para que todo o nosso ser bendiga o Senhor. Muito obrigado pelas lições aprendidas aqui agora, nesse texto tão profundo de Paulo, que o Teu nome seja glorificado, e que realmente nós tenhamos, da parte do Senhor, força e poder, para tomarmos aquelas decisões que nós precisamos tomar. Tira de nós, ó Deus, o fascínio que muitas vezes o mundo exerce no nosso coração. Ajude-nos a nos contentar tão somente com aquilo que Cristo tem e é para nós. Que o fator motivacional da nossa vida seja a Tua graça, seja a Tua misericórdia, seja o Teu amor. Louvamos e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.